O apóstolo Paulo também era profeta? Segundo o pastor Eliseu Rodrigues, não. Segundo a Bíblia, sim. Atos capítulo 13. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Paulo era profeta, na sua opinião? Deixa aí nos comentários, sim ou não. Atos o quê? 13. 13. Será que tem Atos na minha Bíblia aqui? Tá? Meu Deus do céu. Vamos aqui. Atos 13. Engraçado que eu cito o texto e o pastor Eliseu Rodrigues fala assim: não é isso que está escrito, irmão. Eu falei: não, pastor, não é isso que está escrito, não. Fui eu que escrevi aqui, não estou lendo a Bíblia, não. Foi uma ironia, pode dizer. Foi ironia ali? Vai dizer assim: não, pastor, é eu que estou mentindo, então. Leia aí o senhor. Ele foi ler o mesmo texto que eu tinha acabado de ler. Mas na cabeça de gente que não pensa, que está assistindo, e eu dou o mérito para ele. Mas eu vou te falar, não é na cabeça de gente que não pensa, é porque você não soube fazer a ironia. Eu mandei o áudio. Porque nos comentários lá do debate tava todo mundo zoando de você, falando: o cara vai conter. Ele escreve que não está escrito na Bíblia. Que não está escrito na Bíblia. Então, todo mundo lá nos comentários foi porque assim, a sua ironia foi muito tímida. Sim. Foi introspectiva. Eu deveria ter debochado melhor. Não. Você poderia fazer. É que eu escrevi aqui, ó. Mostrava o tablet, não sei. É que eu escrevi aqui, ó, pastor. Na Bíblia, foi eu que escrevi. Na Bíblia. Foi eu que escrevi. Aí o pessoal ia entender que você foi irônico. Concordo com você. Vai lá, Fábio. Leia aí o versículo 1 do capítulo 13 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Tá bom. Então agora a Bíblia acabou de afirmar que existia profetas e doutores. E vai dizer agora o nome desses profetas e doutores. Pode começar a ler. A saber. E é bom fazer uma ressalva aqui, que o escritor de Atos não é Paulo, né? Que tem muitas pessoas que acham que o escritor de Atos é Paulo. Vamos lá. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber. Barnabé... Barnabé era profeta? Tá aqui. Vamos precisar dessa informação daqui a pouco. Continue. Profetas e doutores. Ele é profeta ou é doutor? Profetas e doutores. Tá. O texto não faz distinção. Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu ou é... É só a nacionalidade. Seria a nacionalidade, né? Aham. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Saulo aqui é o quê? Deve ser o Saul da Bíblia, que saiu da sepultura e veio para Atos dos Apóstolos se apresentar como profeta. Não. Esse Saulo aqui é o mesmo apóstolo Paulo? Irmão, inclusive, quem pensa que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, isso não está na Bíblia também, não. Paulo sempre teve o nome de Paulo e sempre teve o nome de Saulo. Paulo tem tripla cidadania. Paulo nasceu na Arábia, então ele é árabe. Ele nasceu em Tarse. Paulo... Ele é judeu porque é filho de pai e mãe judia e foi criado, estudou aos pés de Gamaliel, escola de Hilel. E Paulo é romano porque comprou a cidadania romana. Saulo é o seu nome judeu. Saulo e Saul é a mesma coisa. Por isso que eu falei, foi Saul que saiu da tumba e veio. Saulo é seu nome judeu e Paulo é o seu nome romano. Aí quando... Imagina, todo mundo conhecia Saulo como um perseguidor de crente, matador de crente. Não tinha Facebook para divulgar, YouTube para divulgar que Paulo agora é crente, que Saulo agora é crente. Se converteu. Então quando alguém falava assim, tá vindo aí Saulo, perna para quem te tem, Deus me livre. A igreja até queria resistir. A igreja queria resistir, o povo tinha medo dele, pensava que ele era infiltrado. Então ele estrategicamente falou, vou usar o nome de Paulo agora, que esse nome ninguém conhece por aqui. E começou a usar Paulo, mas sempre foi Saulo. Ok? Agora... Então esse versículo aqui que fala a respeito da reunião na igreja de profetas e doutores, esse Saulo aqui é o próprio apóstolo Paulo. É o próprio apóstolo Paulo. Que está entre doutores e profetas. Exatamente. Mas aqui está dizendo aqui, ele especifica dizendo, alguns profetas e doutores. Exato. Tá, agora a gente precisa distinguir se Paulo estava aqui como doutor ou como profeta. Até porque ele já era considerado doutor porque fazia parte da sim. Exatamente. Do Sinédrio, né? Do Sinédrio. Era então ele era o doutor. Sim, com certeza. Aliás, o Paulo é apóstolo, irmão. Sim. Se Paulo é apóstolo, Paulo é profeta, Paulo é pastor, Paulo é evangelista, Paulo é mestre. O apóstolo Paulo, ele carregava em si todos os dons espirituais, ministeriais, até para ativar. Ninguém pode dar o que não tem. Então, assim, quando ele fala para Timóteo, desperta o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mão dos apóstolos, é porque o nome disso é impartição. Tem gente que não gosta disso, mas é verdade. Pessoas são ativadas através de outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo era profeta, biblicamente falando. Barnabé também era. E tinha vários outros profetas na Bíblia. Aí ele pediu, tem texto que mostra que Paulo era profeta? Tem, tá aqui.
Tem texto que mostra profetas estabelecidos sobre a igreja. Porque, irmão, não deixa a narrativa te controlar. Vai para a Bíblia. Vai para Atos capítulo 11. Volta aí. Atos capítulo 11, então. Atos capítulo 11. O que tem aqui? Então, Paulo era profeta, doutor, mestre, evangelista. Exatamente. Se ele é apóstolo, ele é tudo isso. Apóstolo, ele faz isso aqui, ó. Lembra que eu falei no outro podcast? Ele toca todos os ministérios. O apóstolo, então, é o dedo aqui que acaba tocando no evangelista, profeta, mestre e pastor. Tudo. Por isso que vai ver o apóstolo Paulo em vários momentos sendo profeta. Ou não foi, pastor Eliseu Rodrigues? O apóstolo Paulo não colocou na Bíblia, não está na Bíblia profecias escatológicas que nós só sabemos porque o apóstolo Paulo colocou. O Paulo, ele é profeta em 2 níveis. Ele é profeta no nível de profetizar para seu tempo. Paulo profetizou profecias que diziam a respeito daquele tempo. Por exemplo, esse barco vai afundar. É uma profecia. Mas não tinha nada a ver com doutrina. Pegou? Sim. Mas o mesmo Paulo que falou isso é o Paulo que profetizou profecias acerca da vinda de Jesus, por exemplo. Escatológicas. Então Paulo é profeta no sentido mais puro da palavra. Paulo é profeta. Agora vamos lá. Ele diz que não tem profeta estabelecido sobre igrejas. Vai lá no versículo de número... Então, na igreja primitiva havia profetas estabelecidos na frente de uma igreja para pastoreá-la. Vários. Vai em Atos capítulo 11 e versículo 25. Por que eu quero que você leia isso aí? Porque lá no capítulo 13 diz que Paulo e Barnabé estão na lista de doutores e profetas. Agora aqui vai dizer o que Paulo e Barnabé fizeram. Vamos ver se tinha... Atos 11, 25. Tá, vai lá. Vamos lá. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, que está mais uma vez Saulo, aqui não está Paulo, né? Claro. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Ou seja, Paulo e Barnabé, que são profetas, e eu falei ontem lá sobre a diferença de alguém que tem um dom de profecia e alguém que é um profeta. A pessoa que tem um dom de profecia, a pessoa que diz assim, diz o Senhor, e ela está limitada a consolar, edificar e exortar, animar, no sentido da palavra grega ali, animar, encorajar, não é nem bater, é animar. Mas o profeta não, o profeta carrega a palavra de destino para a igreja. O profeta é quem traz a visão, o apóstolo é quem implanta a visão. Pegou? Sim. Então o profeta é aquele que vê. A palavra grega para profeta é profites, que vem de 2 palavras gregas, que é pro e fime. Pro, aquele que vê antes. Fime, aquele que fala. Então, o que é profeta? Aquele que fala antecipadamente. Ok? Então você vai ver esses profetas aqui, Barnabé e Paulo, aqui, durante um ano inteiro, à frente da igreja de Antioquia. Pode pegar qualquer texto aí, irmão. Qualquer texto que o pastor Eliseu Rodrigues disse que eu não estava lendo o texto, sendo fidedigno. Quer pegar o texto de Mateus 23? Sim, vamos lá. Mateus 23. Vamos lá, pastor. Eu falei que ia fazer uma live hoje com a exegese desses textos. Talvez eu nem faça, tá? Porque eu estou fazendo tudo aqui hoje. Mateus 23, vamos lá. Mateus 23. Pastor Eliseu Rodrigues falou que o texto de Mateus 23 não está dizendo... Vou fazer, Fábio, uma exegese com você fria. Se algum momento você me vê estuprando o texto, manipulando o texto, para dizer o que eu quero dizer, me interrompa, por favor. Tá, não pode e fala assim, não, pastor, você que está em casa, pega a sua Bíblia e abre a Bíblia. Pessoal, fãs do pastor Eliseu, para de ser fã, pelo menos agora, e pega a Bíblia. Pelo menos agora. Eu já reconheci, porque muita gente pode colocar assim, por que não fez isso lá no debate? Eu reconheci que, de fato, ele me abalou emocionalmente, psicologicamente, e eu vou já falar... Abalou porque você é um dos fãs dele, né? Então... Talvez. Você gosta dele? Com você certeza. Aqui no podcast você já fez juras de amor para ele? Claro. Eu fui um dos maiores defensores do pastor Eliseu Rodrigues, mas continuarei o defendendo como pregador, continuarei o defendendo como ensinador, continuarei falando para o pessoal, ouça o pastor Eliseu Rodrigues, porque... Agora, como homem, não. Como homem, eu saí decepcionado. E eu preferiria desprezá-lo como pregador, preferiria desprezá-lo como ensinador e admirá-lo como um homem.
Mas o meu áudio que eu mandei para ele no WhatsApp aqui ontem foi assim: pastor, eu saí desse debate te admirando um pouco mais como debatedor. O senhor está bem melhor do que com o pastor Abílio Santana, do que com outros sensacionistas que o senhor debateu. O senhor deveria ter lacrado assim para cima deles. Mas para mim, tipo assim, ofendido eles pessoalmente, igual o senhor me ofendeu. Agora, vamos lá. Eu saio desse debate te admirando bem menos como homem.